E aí? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos pegar uma estrutura filosófica bem complexa e aplicar a um dos personagens mais famosos e, convenhamos, mais amados da cultura pop. É isso mesmo. Vamos fazer uma autópsia filosófica de ninguém menos que Homer Simpson. Vamos começar por aqui. Essa frase clássica do Homer, à primeira vista, parece só mais uma das tiradas geniais dele, né? Mas a fonte que a gente analisou para essa apresentação sugere que tem algo muito mais profundo rolando aqui. E é isso que nos leva à pergunta central dessa análise toda. E se o Homer Simpson não for só um personagem de desenho? E se ele for, na verdade, um reflexo de uma estagnação da nossa sociedade? E se a burrice dele for, na verdade, um sintoma de algo maior? Para investigar essa ideia, a gente vai usar uma ferramenta de análise bem específica proposta na nossa fonte, a teoria das 12 camadas da personalidade, de Olavo de Carvalho. É com base nela que toda a nossa investigação vai ser estruturada. A ideia central aqui é que a personalidade não é algo fixo, parado. Pelo contrário, ela é uma jornada, um processo de amadurecimento. É como se fosse uma subida por 12 degraus, e cada degrau representa uma forma totalmente nova de ver o mundo e a si mesmo. E essa jornada, essa subida, tem dois movimentos básicos. Existem as camadas que são integrativas, que são aqueles momentos de mais estabilidade, sabe? Onde a gente consolida o que aprendeu. E tem as camadas divisivas, que são momentos de crise, que basicamente nos quebram para que a gente possa se reconstruir num nível mais alto. É a tensão entre esses dois movimentos que gera o crescimento. Então vamos lá, vamos começar o nosso diagnóstico pelo nível mais fundamental da personalidade do Homer, o ser físico e instintivo dele. As duas primeiras camadas são a nossa base biológica. A camada 1 é o corpo, o nosso hardware, por assim dizer. A camada 2 já são os nossos instintos mais básicos, a busca por prazer, tipo uma rosquinha, e a fuga da dor. O ponto principal aqui é que, para o Homer, essas camadas não são só o ponto de partida. Elas dominam completamente a personalidade dele, quase como uma tirania. A fonte resume isso de uma forma perfeita. O Homer é, na essência, um id freudiano gigantesco andando pela cidade. É puro instinto, puro desejo imediato, sem nenhum filtro. Bom, subindo nessa hierarquia, a gente começa a ver como isso se desenvolve. Ou melhor, como não se desenvolve. Chegamos ao primeiro ponto de falha crítica no desenvolvimento do Homer, a camada cognitiva. É exatamente aqui, na terceira camada, que o problema começa a ficar sério. A camada 3 é onde a gente aprende a lógica do mundo. Sabe aquela fase da infância em que a gente sofre para aprender a amarrar o cadarço? Ou para entender que fogo queima? É o sofrimento do eu não consigo entender, que nos força a desenvolver as ferramentas da mente. E isso nos traz, claro, ao icônico do. Segundo essa análise, do não é só uma piada. É o som da camada 3 entrando em colapso total. É a manifestação sonora da recusa do Homer em fazer o esforço de aprender. É o momento exato da batida entre a realidade e a ignorância dele. E agora? Agora a gente chega no coração da análise, no diagnóstico definitivo, na prisão emocional onde o desenvolvimento psicológico do Homer simplesmente parou, de vez. Vamos focar bem na camada 4, porque aqui está a chave para decifrar o personagem de uma vez por todas. A camada 4 é o mundo dos afetos. A pergunta principal na cabeça da pessoa deixa de ser "eu consigo fazer isso?" e passa a ser "será que gostam de mim?" Tudo, absolutamente tudo, gira em torno de validação emocional. Felicidade é se sentir amado, seguro, sofrimento é se sentir rejeitado, abandonado. Um adulto que fica preso aqui se torna um eterno dependente emocional. E essa observação da fonte ilustra isso com uma clareza absurda. A bússola moral do Homer não é baseada em certo ou errado, em ética, em dever. Não, é puramente afetiva. Ele não está nem aí para as consequências do que ele faz, a não ser que essas consequências ameacem a segurança emocional que ele recebe, principalmente da Marge. Então, o ponto crucial é este. O diagnóstico final é que Homer é um dependente afetivo. Sim, ele é simpático, é cativante, mas a existência dele é um pedido constante, infantil, por aceitação incondicional, sem que ele precise crescer ou mudar para isso. Ok, agora que a gente entendeu onde o Homer está preso, vamos dar uma olhada no que ele não é. Vamos analisar as camadas superiores que ele simplesmente não consegue acessar e vamos usar outros personagens para ilustrar esses estágios. Esse quadro mostra de forma brilhante o ecossistema psicológico de Springfield.
Enquanto Homer está lá, estagnado na camada 4, só buscando conforto, a Lisa já está na camada 9, buscando a verdade mesmo que isso a isole. A Marge personifica o dever da camada 7. Já o Sr. Burns é a pura vontade de poder da camada 5. Todos eles representam territórios psicológicos que são completamente estranhos, alienígenas, para a consciência do Homer. E agora vamos ampliar o foco. A fonte que a gente usou vai além do personagem. Ela usa essa análise para fazer uma crítica cultural muito maior. O conceito de homerização é a peça central aqui. É a ideia de que a mídia, a política, o entretenimento, tudo isso rebaixa o seu conteúdo para conversar com aquela parte dentro da gente que é como Homer. A parte que só quer validação, conforto emocional e que foge da verdade, do dever, da complexidade. E isso acaba criando um ciclo vicioso, né? A mídia produz conteúdo para essa camada 4, o público se acostuma com isso, e aí conceitos mais complexos de camadas mais altas se tornam difíceis ou até irritantes. E o que acontece é a sociedade começa a demandar ainda mais desse conteúdo simplificado, reforçando uma imaturidade coletiva. É um ciclo que se retroalimenta. E a gente termina com essa pergunta. A análise que vimos hoje coloca o Homer como um espelho de uma consciência que está presa numa eterna adolescência emocional. Então, a questão que fica no ar é: o que significa quando uma cultura inteira olha para esse espelho, se reconhece nele, em vez de se assustar? Dá risada? Fica aí a reflexão.